Ao vivo com esta edição do Poder Expresso, agora 13h41 da tarde, a gente vai conversar com o Renato Vieira, advogado, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e doutor em Direito Processual pela Universidade de São Paulo, a USP. Renato Vieira, dividindo tela aqui comigo nesta edição do Poder Expresso. Seja bem-vindo, Renato. Boa tarde. Obrigado, Jesus. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Renato, a gente tem uma informação em primeira mão aqui. A Suane Guerreiro colocou aqui pra gente, olha, ela disse que conversou com o líder Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, o líder da oposição, sobre o que alguns aliados de Bolsonaro na Câmara têm ventilado sobre chamar o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, como testemunha de defesa de Bolsonaro. E ele disse, é uma estratégia ainda incipiente, que ainda está sendo avaliada. Explica pra gente como um aparente opositor ali, uma pessoa de um grupo político diverso, pode ser chamada como uma testemunha de defesa. E a gente pode expandir esse debate, né? Porque a testemunha de defesa não necessariamente é alguém que está próximo ali ao suposto autor de um crime. Eu queria que você explicasse para a gente como que se dá uma estratégia como essa, por exemplo. Bom, falando especificamente dos aspectos jurídicos, eu imagino que qualquer pessoa que estivesse no meu lugar aqui agora fosse ter os mesmos cuidados que eu tenho. Então, eu não me sinto realmente preparado para entrar num detalhe sobre as razões da estratégia defensiva, mas o que eu posso dizer é que a testemunha diante de um cenário de direito processual é alguém que tem conhecimento dos fatos, ou é alguém que sabe o histórico de alguma questão ocorrida. Por isso há testemunha dos fatos e testemunha dos antecedentes. Essa é uma separação clássica. Eu, de fato, não consigo antecipar, até porque você mesmo está me informando que isso é um raciocínio incipiente, mas eu posso imaginar que é para tratar de ciência, ciência por parte de quem, porque fica fácil, isso sim, fácil perceber pelo próprio conteúdo da denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República que uma das possíveis linhas é a linha da autoria. Então, o ex-presidente da República pode tentar desenvolver a tese de que ele não sabia, ele não determinou, ele não ordenou, as questões ocorreram à revelia dele. Mas é muito difícil e seria até incorreto da minha parte cravar o motivo pelo qual essa ou aquela testemunha está sendo cogitada. O que é indiscutível é que com o iminente recebimento da denúncia vai abrir um prazo para todos os denunciados se manifestarem por escrito e é a fase própria deles arrolarem as suas testemunhas. Então, notícias como essa, Jesus, de indicar pessoas de alto escalão, pessoas do governo antigo, do governo inclusive atual, você está me dando esse exemplo, vão lotear o nosso noticiário, porque é uma questão da estratégia de cada uma das defesas. Estamos falando aqui com Renato Vieira, advogado, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, doutor em Direito Processual pela USP, para a gente se aprofundar aqui na reflexão sobre esse cenário que será enfrentado aí, né, que será percorrido por Jair Bolsonaro e outros denunciados no Supremo Tribunal Federal. Dentro disso, a gente sabe, Renato, como a própria Paola Cuenca, a nossa repórter, trouxe mais cedo aqui, que o golpe de Estado, propriamente dito, esse crime, a tentativa dele, pelo que chegou de informação para a gente, em sentido estrito, o golpe de Estado, ainda que não consumado, somente a tentativa já se configura ali o crime. E a gente tem outros exemplos. A gente tem, por exemplo, homicídio e tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio também já é um crime consumado. O roubo, teve a inversão ali, eu furtei, o objeto chegou a ficar na minha mão, saí correndo com o celular na mão, a polícia me prendeu, já foi efetivado ou efetivada a tentativa de furto. Ok. Mas a gente sabe também que no direito processual, no estudo do crime, da legislação penal, a gente tem aquilo que os doutrinadores chamam de iter criminis, né? Aquele termo em latim que diz
fala sobre os atos preparatórios de um crime. E aí eu vou fazer aqui uma analogia, hein? Vamos lá, para quem está assistindo a gente acompanhar o raciocínio. Se eu quero, vamos lá, hein? Totalmente hipotética a situação. Quero matar aqui o... Deus me livre, mas vamos lá. Imaginar que eu quero matar aqui o nosso participante Renato Vieira. Estou pensando, mandei um WhatsApp para minha esposa, estou pensando em matar o Renato Vieira. Eu vou lá, compro um revólver, fico com o revólver ali esperando o Renato Vieira passar. Ele passou pela primeira vez, não vou matar dessa vez. Se eu não for ali adiante, tentar puxar o gatilho, ou pelo menos sair correndo, tendo essa oportunidade, ficou ali no campo do ato preparatório, a gente sabe disso, né, Renato? E o crime não saiu da preparação e sequer há um crime nessa situação. Trazendo para o que a doutrina diz em relação a golpe de Estado, e a gente vê alguns oposicionistas falando sobre isso. O que houve foi só um ato preparatório. Não houve a deflagração do golpe de Estado. Aí eu queria a sua avaliação, especificamente em relação ao golpe de Estado, ao entendimento da PGR. Jesus, não é porque você me usou de exemplo não, mas você me ajudar muito na resposta, porque você usou a expressão estou pensando em matar o Renato. Isso, para qualquer autor de direito penal, há séculos, o pensamento, em outros termos, a cogitação, não é punível. É isso que é importante como regra inicial. Pensar, cogitar, meditar é um ato interno, enquanto não sai da minha cabeça, não é punível. Agora, pelo seu próprio exemplo, eu pensei. Só que eu pensei, saí de casa, comprei o revólver, municiei o revólver, fui atrás, fiz campana, mas na hora, mais cedo ou mais tarde, eu parei porque aconteceu algum evento impeditivo. A partir do momento em que o ato saiu da minha cabeça e foi convertido em ação, eu não estou mais diante de cogitação. Eu não estou mais diante de um ato impunível. Eu entro no terreno, via de regra, da tentativa. E como se dá a hipótese de um julgamento de crimes tentados, ou crimes de resultado cortado? Existe um cálculo que a lei prevê, o Código Penal trata disso no seu artigo 14, que basicamente diz o seguinte: quanto mais perto da execução, menor é a redução da pena. Quanto mais longe da execução, maior é a redução da pena. Eu vou te dar um exemplo. Se o ato imaginado se interrompeu quando você comprou a arma, a redução da pena pode ser uma redução bastante grande, beneficiar o agente. Agora, se o ato da interrupção se deu quase no momento em que eu estava disparando o tiro, aí a redução da pena é muito pequena. Isso como regra geral. E a sua pergunta me faz iluminar, espero que ilumine, porque tem uma passagem na denúncia, uma passagem correta do ponto de vista jurídico penal. A denúncia diz, às tantas, o seguinte: a cassiana verdade de que golpes que se consumam não dão ensejo à punição dos vitoriosos. A tentativa é o ato punível descrito na lei. O que se diz ali? Que nos crimes de golpe de Estado deve-se punir a própria tentativa. Você não tem como responsabilizar o agente depois que ele deu o golpe, depois que ele virou a mesa, depois que ele mudou todo o sistema. Então, é uma escolha de natureza político-criminal em todos os sistemas que se preocupam com a defesa das instituições democráticas, punir a tentativa como ato gravoso em si mesmo. É uma especificidade. Ela foge da regra que você deu o exemplo me envolvendo aqui, de pegar revólver e tudo mais. Mas nesse caso, especificamente esse ato de campana, pegar revólver, aconteceu inclusive pela narrativa da denúncia. Então, especificamente no caso concreto, é claro que tudo isso será submetido aos aspectos probatórios, caso o Supremo venha receber essa denúncia. Tudo isso deverá ser testado no contraditório. Mas sendo essa a hipótese de teste no contraditório, as narrativas contidas na denúncia da Procuradoria-Geral da República são de atos muito sérios. E aqui
o cuidado que se teve foi de evidenciar com muitas evidências a duração do plano, os comportamentos dos agentes, os comportamentos organizados, a proximidade do entorno do presidente da República e seus núcleos políticos mais íntimos, tudo isso como um somatório do chamado iter criminis, das chamadas evidências do quão próximo se chegou do golpe de Estado. Então essa é uma grande especificidade, mas é muito importante que se diga, isso é uma narrativa colocada na inicial, na denúncia, precisa passar pelo crivo. O que nós devemos reconhecer, cidadãos que queremos que isso seja bem esclarecido, é que decididamente a narrativa não trata de atos de cogitação, atos de, um dia eu vou matar alguém. Não. A narrativa trata de fatos incomparavelmente mais graves que abalaram a estrutura da República Brasileira e que precisa ser passado pelo contraditório. Renato, a gente acompanhou quando houve ali a derrubada do sigilo do inquérito da Polícia Federal. E ali a Polícia Federal falava sobre a descoberta daquela troca de mensagens com um aplicativo, né, um aplicativo que tinha criptografia de ponta a ponta, que não é o WhatsApp, é um outro aplicativo, que eles teriam criado um grupo e teriam realmente tentado efetivar um golpe de Estado, que determinados elementos próximos a Jair Bolsonaro teriam se espalhado em pontos estratégicos aqui em Brasília, no meio do caminho ali entre a residência oficial de Alexandre de Moraes e o destino final em um determinado dia, Supremo Tribunal Federal, se eu não me engano, era o julgamento que haveria no Supremo Tribunal Federal, mas ele era vítima naquele momento por ser o presidente do TSE, e não ficou claro se naquele momento eles estavam armados, mas em um outro momento da investigação eles conversaram sobre o arsenal que seria necessário, tantos lança-granadas, tantos fuzis, metralhadora, submetralhadora e por aí vai, né? Até rojão, se eu não me engano, lança-foguete, qual é o termo bélico aí que eles usam. Então, pode ser que naquele momento em que eles se espalharam pela cidade, eles estavam armados, assumindo a responsabilidade, até, quem sabe aí um dolo eventual, de na execução de um golpe de Estado cometer ou um sequestro ou um assassinato. Falou-se muito em execução de Alexandre de Moraes e execução de Luiz Inácio Lula da Silva. Nessa denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República, não se fala em homicídio ou tentativa de homicídio. Você mesmo já falou que saindo da cogitação, comprando arma, conversando e arquitetando um plano, pode se configurar a tentativa de homicídio, mas isso não está na denúncia da Procuradoria-Geral da República. Nesse caso, qual foi o entendimento? Inclusive, para deixar claro aqui, na Procuradoria-Geral, a denúncia da Procuradoria-Geral da República é aquele combo clássico que coube também aos invasores do 8 de janeiro. Abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, etc. Inclusive até a depredação do patrimônio recaiu sobre esses 34 iniciados, que eles teriam, de certa forma, incentivado o que os invasores fizeram. Ok, mas não houve uma menção expressa a homicídio ou tentativa de homicídio. Qual a sua avaliação? Pode ser que a PGR venha depois com uma nova denúncia específica sobre a hipótese de tentativa de homicídio frustrada por circunstâncias alheias à vontade dos autores, ou, nesse caso em específico, o homicídio, a execução, pegar em arma seria um meio necessário para a execução do golpe de Estado. Não o fim, mas sim o meio para a execução desse plano. Jesus, a sua pergunta não é nada simples, mas o caso igualmente não é simples. Me parece que não houve uma descrição, uma capitulação jurídica como tentativa de homicídio, porque em toda e qualquer acusação, toda denúncia, o Ministério Público trabalha com o que ele entende qual foi a finalidade, qual foi o fim desse grupo.
O fim foi depor o ex-presidente, foi abolir violentamente o Estado Democrático de Direito, e para se chegar lá, se descreveu na denúncia que foram cometidos os atos tais e quais. A mim me parece, portanto, que o fato de não ter havido essa descrição de uma tentativa de homicídio não foi por um descuido e também não foi para dizer se o ministro XYZ é ou não suspeito, mas sim porque se considerou no chamado iter criminis, eventualmente essa situação, inclusive, para evitar que, como foi dito pelas pessoas que agora são denunciadas, que o Lula subisse a rampa. Então, assim, grosso modo, pela interpretação que foi dada na denúncia, vamos fazer o que tem que ser feito, seja o que for, para evitar que haja essa posse do presidente da República eleito. Essa é a minha interpretação, que parece mais razoável, porque, a não ser dessa forma, imagine você, Jesus, se não houvesse uma, aspas, tentativa de homicídio, mas houvesse uma tentativa de lesão corporal, ou uma tentativa de um acidente automobilístico, mas que não fosse de homicídio, cada narrativa teria que se escravizar, teria que ficar dependendo da minúcia de um ato que faz parte de um todo, no fim das contas. É por isso que não vejo com problemas o fato de não ter havido a imputação de uma tentativa de homicídio. Renato Vieira, muito obrigado pela participação, ajudando a gente aqui a entender, né, qual o entendimento da Procuradoria-Geral da República. Seja sempre bem-vindo aqui ao Poder Expresso. Até a próxima, amigo. Muito obrigado, estou à disposição de vocês. Obrigado, Jesus. Olha, vamos conversar agora com a Damares Medina, advogada, especialista em direito constitucional, está sempre participando aqui com a gente no Poder Expresso, e ela entende muito bem como funciona o rito do Supremo Tribunal Federal. E dentro disso, a Damares Medina sabe, né, Damares, como é a atuação da PGR, a Procuradoria-Geral da República, e a gente sabe que ali no STF tem ali o presidente do STF e bem ali próximo dele, não lembro se é ao lado direito, ao lado esquerdo, senta o Procurador-Geral da República. Então a gente sempre vê ali nas sessões do STF o Paulo Gonet Branco, que é o autor, é quem assina embaixo nessa denúncia oferecida ao Supremo Tribunal Federal. Damares Medina, seja bem-vinda, minha amiga, boa tarde. Você conhece o Paulo Gonet, eu queria que você falasse um pouco sobre quem é Paulo Gonet, principalmente em razão de alguns comentários que têm sido feitos, de que essa denúncia ter vindo hoje é uma data escolhida a dedo, porque, isso a gente viu o parlamentar de oposição falando inclusive, né, porque a gente está em uma semana em que se repercute a queda histórica na popularidade do presidente Lula, então seria uma forma de colocar uma cortina de fumaça nessas abordagens da imprensa em relação à popularidade do presidente Lula. Damares, o que você pode dizer em relação a Paulo Gonet? Boa tarde, Jesus. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui novamente comentando um tema tão relevante. Eu acredito que mais importante do que dizer quem é o professor, o ministro, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, é importante esclarecer a quem nos assiste o que significa o Ministério Público. As instituições, nós vivemos em uma democracia constitucional. E as instituições, elas são formadas num esquema de freios e contrapesos para um poder defender o outro do outro. Então, nós temos o executivo, que é o presidente Lula, o legislativo, que é o Congresso Nacional, os deputados, os senadores, e temos o poder judiciário, cuja cúpula é ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente Luiz Roberto Barroso. Mas nós temos uma instituição importantíssima, que é a chamada Ministério Público. O Ministério Público, ele tem a função de custos legis. O que isso significa? Ele tem a função de preservar a lei. Ele é suprapartidário, supra-instituição. Então, a função do Procurador-Geral da República, de todo procurador da República, é uma carreira assim, muito nobre, muito respeitada, porque ele é praticamente independente, ele não responde a ninguém. Foi uma conquista da Constituição de 88, inclusive, a independência do Ministério Público. Então, o Procurador-Geral da República, ele exerce essa função de zelar pela lei em nome de toda a sociedade.
É importante notar também que, há pouco tempo, a indicação do Procurador-Geral da República sofria pressões políticas. Desde o primeiro mandato do presidente Lula, os próprios procuradores, o Ministério Público faz uma lista de 3 nomes e o mais votado é necessariamente indicado para ocupar esse cargo tão importante à direita do presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o Procurador-Geral da República. Então, antes, né, porque aqui no Brasil a gente tem uma tendência de confundir a pessoa com a função que ela exerce. Quando se fala do Alexandre de Moraes, eu vi a Patrícia falar tão bem sobre a notícia que repercutiu aqui no Brasil, de que o Alexandre de Moraes era processado nos Estados Unidos. É importante a gente separar aqui a função institucional do ministro do Supremo, do Procurador-Geral da República, está acima de qualquer personalismo que possa querer até politicamente fazer uso dessa função que na Constituição é nobilíssima. Mas, além disso, o Procurador-Geral da República, professor Paulo Gonet, é um jurista de escola, com uma reputação e um reconhecimento acima de qualquer partidarismo, um professor muito respeitado, e eu acredito que a história dele fale por si, né? Nós temos aqui um adágio que chama "a minha trajetória me absolve", então eu não poderia acrescentar nenhum brilho além do que ele já tem pela sua carreira, pela sua trajetória e por essa função nobilíssima que ele exerce por escolha da categoria que ele representa nesse momento desafiador das democracias constitucionais aqui no Brasil. Damares, definição de golpe de Estado. A gente está fazendo uma reflexão sobre esse crime e o golpe de Estado, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eu não sei onde começa um, termina o outro. Eu não sei se dá para ser os dois de forma simultânea, até onde eu entendi o pouco que a gente entende do lado de cá do balcão como jornalista e não como advogado, né? Me parece que são muito parecidos, né? Onde é que começa aí o golpe de Estado? Onde é que termina a abolição violenta do Estado Democrático de Direito? Qual a diferença entre eles? O que caracteriza um golpe de Estado? É um tema fascinantíssimo, Jesus, e eu acho que a conexão com a Patrícia e com os Estados Unidos também é muito pertinente, porque lá nos Estados Unidos começa-se a se falar também em um golpe de Estado. Como seria esse golpe de Estado moderno, né? Hoje em dia se discute que, como nós vivemos em democracias constitucionais, os golpes de Estado eles seriam feitos sem tanques, sem armas, mas pela erosão e destruição dessas estruturas e dessas instituições democráticas. Nos Estados Unidos, por exemplo, está se falando que o que o Trump tem feito no DOD, que é o departamento que está sob a responsabilidade do Elon Musk, é desmantelar estruturas fundamentais de funcionamento da democracia dos Estados Unidos. Por exemplo, demissão de inspetores gerais que são indicados para cumprir um mandato. Por exemplo, né, existem alguns países que têm um ministro do Tribunal Constitucional indicado para cumprir um mandato de 9 anos. Então, fazendo uma analogia, esses inspetores cumprem esse mandato, estão no exercício dele, são aprovados pelo Senado dos Estados Unidos e antes do final desse mandato, que daria uma certa imunidade, uma investidura e uma certa autonomia para o exercício da sua função, ele seria demitido. Esses inspetores que foram demitidos entraram com ação contra o governo Trump, no qual foi deferida uma liminar para suspender essa demissão, e o presidente Trump, por intermédio de sua advogada-geral, entrou com uma medida liminar urgente na Suprema Corte para que a Suprema Corte decida se um juiz de primeira instância pode decidir se ele pode ou não demitir um funcionário dele. Então, esses movimentos de demissões em massa, destituição de cargos com essa certa autonomia, era como se nós demitíssemos, um presidente, por exemplo, fosse eleito aqui no Brasil e quisesse afastar o Procurador-Geral da República, e esse procurador tomasse essa iniciativa de tentar garantir a autonomia do seu cargo no judiciário. Então, a Suprema Corte dos Estados Unidos vai decidir se um juiz de primeira instância pode ou não suspender um ato do presidente da República de demissão. E o que está em discussão? Lembra que nós começamos essa fala falando das instituições autônomas de uma democracia constitucional, que é o legislativo,
o executivo e o poder judiciário. O que está em discussão é justamente o limite de atuação de cada um desses poderes. Porque quando um presidente é eleito, né, a gente costuma dizer, todo poder emana do povo. Mas a democracia ela só funciona porque esse poder que veio do povo pode ser limitado pelos demais poderes. Quando a gente tem um poder que quer se exercer de forma ilimitada e que não se submete aos freios e contrapesos de outros poderes, hoje em dia se diz que esse movimento de falta de limites, de falta de controle, é uma tentativa de golpe constitucional, de um golpe à democracia. Então, nos Estados Unidos está se falando isso, que numa perspectiva global tem várias abordagens. Aqui no Brasil, o que aconteceu foi algo muito além do que isso. Né? O professor falou muito bem antes de mim, o Renato, não só houve um desacreditamento claro, reiterado do resultado das eleições, mas as investigações, a denúncia e os inquéritos da Polícia Federal, que é outra instituição independente que está atuando também nesse caso perante o Supremo Tribunal Federal, trouxe à tona, aliado à delação premiada do Mauro Cid, vários atos, tentativas, planos e preparações para efetivamente impedir o exercício legítimo e constitucional de um presidente eleito e de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí, trazendo para quem nos ouve aqui, mais um elemento que complexifica todo o quadro brasileiro. Porque aqui no Brasil, o ministro do Supremo exerce também a função de ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Então, isso traz uma complexidade ainda maior para o nosso quadro, porque ao mesmo tempo em que o ministro do Supremo decide as questões constitucionais, ele acaba no período eleitoral também, no caso do ministro Alexandre de Moraes, sendo presidente do Tribunal Superior Eleitoral e atraindo para si uma responsabilidade, uma exposição e um dever muito grande. Não sem motivo, esse exercício, esse personalismo acaba defluindo em perseguições de multinacionais que querem se opor à jurisdição brasileira, pessoas multibilionárias que não escolhem alvos por acaso, cujo objetivo em um cenário global onde tudo está conectado pode ser, de fato, o enfraquecimento da nossa democracia. Damares, o ministro Alexandre de Moraes, ele é uma vítima pessoal ali, ou uma das potenciais vítimas daquele plano de execução. A gente está falando aqui de um golpe de Estado, um suposto golpe de Estado, que tinha ali como uma forma de cometimento de efetivação o sequestro e até assumindo-se o risco de execução, ou seja, assassinato de um ministro do Supremo Tribunal Federal e de Luiz Inácio Lula da Silva, que caminhava ali para exercer a presidência da República. Então a gente está falando aí de um plano de assassinato. No caso do ministro Alexandre de Moraes, ele, por ser vítima nessa história, não se confunde com o papel de julgador, ele sendo vítima na relatoria dessa ação. Ele vai ser o principal juiz na análise do oferecimento dessa denúncia. Vamos decidir aqui, nós cinco, nós que compomos a primeira turma, eu, ministro Luiz Fux, eu no papel de Alexandre de Moraes aqui, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Nós vamos analisar se aceitamos ou não a denúncia. O ministro Alexandre de Moraes, sendo vítima, não cria um conflito ali entre os papéis de julgador e de vítima? Seria o caso, quem sabe, de declinar, abrir mão da competência, da relatoria e falar, não, vamos julgar isso aqui na primeira turma, fica para a segunda turma, ou vou submeter ao plenário e eu não voto. Como seria um julgamento ideal, ou nesse caso não é possível dissociar aqui completamente o papel de vítima e o papel de julgador? Como você destacou muito bem antes, Jesus, a denúncia é por tentativa de golpe de Estado e atentado ao Estado Democrático de Direito. Não existe denúncia ainda por tentativa de homicídio. Então, é um crime contra a democracia, contra a Constituição, no qual eu não vejo um impedimento direto do ministro Alexandre de Moraes. E lembrando que o fato de ser julgado pela primeira turma é, inclusive, algo
uma oportunidade para quem está sendo denunciado, porque todas as decisões da primeira turma ou da segunda turma que seja, elas podem ser submetidas depois ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos aí, inclusive, um duplo grau de jurisdição. A decisão da primeira turma ela poderá ser recorrida e reapreciada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, o que eu acredito que contorne aí possíveis personalismos no que diz respeito ao julgamento do ministro Alexandre de Moraes. E lembrando também que o Supremo já tem uma vasta jurisprudência no sentido de que o exercício da jurisdição constitucional é objetivo, e nesses crimes contra o Estado Democrático de Direito também. O que isso significa? Que não existem interesses individuais contrapostos quando o que está em jogo é a preservação da ordem constitucional, porque o interesse maior a ser resguardado é a preservação da Constituição, que é o objetivo e interesse de toda a sociedade. Então, nesse caso de atos atentatórios contra o Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, não haveria, de fato, um impedimento pessoal do ministro Alexandre de Moraes, porque o interesse é de todos nós, cidadãos brasileiros, de vermos preservada a ordem constitucional e não daqueles que estão especificamente denunciados ou estão arrolados nos atos atentatórios do dia 8 de janeiro. Então, nós precisamos ter esse olhar numa perspectiva de um processo objetivo, sem partes efetivamente indicadas, e o Supremo exercendo essa função constitucional de guardião da Constituição. Damares Medina, advogada, especialista em direito constitucional, participando com a gente e explicando como funciona essa denúncia ou análise que foi feita pela Procuradoria-Geral da República e que está sendo feita e será feita ainda também, né? Porque a ação ainda não foi deflagrada, mas se for aceita a denúncia vai ser deflagrada. Então já explicando aqui como funciona esse rito aí no Supremo Tribunal Federal e o papel da PGR, Ministério Público, dentro desse cenário. Damares, agradeço demais pela participação mais uma vez aqui do Poder Expresso. Até a próxima. É sempre um prazer, Gés. Boa tarde a todos. Até.